Olá a todos, cumprimentamos mais uma vez aqueles que nos acompanham a cada semana no estudo e nos comentários à lição da Escola Sabatina, que é, sem dúvida alguma, a melhor maneira para nós, todos os dias e todas as semanas, nos aprofundarmos no conhecimento da Sagrada Escritura. Este trimestre estamos a falar do fascinante livro de Atos dos Apóstolos, que fala da primeira igreja, dos primeiros cristãos, dos primeiros líderes e dos primeiros grandes missionários que a Igreja teve e que serve de inspiração para nós hoje. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro. Olá, pastor. Olá, e hoje vamos falar acerca de mais um dos grandes personagens da Igreja das primeiras décadas, que foi o apóstolo Pedro. Pastor, talvez queira começar com uma oração. Querido e amado Pai, estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de podermos ser porta-vozes da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, seja soberana e que nós possamos ser guiados pelo mesmo Espírito que inspirou os autores da Palavra a poder explicá-la da melhor forma. Que Tu nos orientes, que Tu nos dês discernimento e sabedoria e que ao falarmos deste grande homem do passado, o apóstolo Pedro, nós possamos aprender lições de importância vital para cada um de nós hoje. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, a semana passada nós falámos de Paulo, esse gigante missionário, com as suas características específicas, e hoje nós vamos falar de Pedro. Logo, uma grande diferença entre os dois salta à vista. Paulo veio de fora para dentro, Pedro já estava dentro da igreja. Agora, enquanto que Paulo teve o seu momento de conversão, como falámos a semana passada, quando caiu ao chão com aquela luz do céu, o grande momento de conversão de Pedro e que mudou a vida dele foi um momento triste, um momento de choro, de lágrimas, de pranto, mas que acabou por resultar para essa mesma conversão dele e para uma mudança de vida, de postura. Estou a falar no dia em que Cristo foi julgado e crucificado. E Pedro chorou amargamente. Chorou amargamente. Este momento traumatizante na vida de Pedro foi o momento de viragem dele, tal como a queda com a luz do céu tinha sido, como falámos a semana passada, o momento de viragem para Paulo. Pedro era aquele indivíduo impetuoso nos discípulos, sempre pronto para chegar à frente, também pela experiência dele sempre pronto para fazer as neiras e ser corrigido, o que também serve de exemplo para mim e para muitos hoje em dia, mas era daqueles discípulos que estava ali de alma e coração com todas as suas forças, embora não tivesse a perceber tudo aquilo que tinha acontecido. Era aquele que disse: nunca te abandonarei, para passado pouco tempo o abandonar. Portanto, à semelhança de todos nós, pastor, Pedro precisou de correção, precisou de conversão, precisou de mudança, e que grande mudança ele também teve a partir dessa noite em que Cristo morreu, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Pedro era realmente uma pessoa impetuosa, e assim como nós dissemos de Paulo que, digamos, o seu zelo não mudou, ou seja, ele tinha um zelo pela causa anticristã, ele passou depois a ter um zelo pela causa cristã, ou seja, o seu zelo foi reorientado. Nós podemos dizer o mesmo em relação a Pedro. Portanto, Pedro, ele era um homem impetuoso e essa impetuosidade, de certo modo, o acompanhou para o resto da sua vida. Só que agora, essa impetuosidade era no sentido da defesa do Evangelho, da defesa da Igreja, da defesa dos santos. Lá está, a conversão... vou dizer isto desta forma: a conversão muda ou implanta em nós, eu prefiro dizer desta forma, e já aqui o disse, implanta em nós uma nova natureza, que é uma natureza espiritual santa, que é implantada na nossa natureza carnal, que é pecaminosa. E depois, dependendo de qual natureza nós alimentamos, assim uma ganha mais ascendência ou a outra ganha mais ascendência. Se eu alimento... se os meus sentidos são expostos a coisas carnais, obviamente será a minha natureza carnal que é mais alimentada. Se eu me demoro nas coisas espirituais, será a minha natureza espiritual que eu recebia quando da minha conversão que será mais alimentada. Pois bem, mas uma coisa que não muda na nossa conversão é a nossa personalidade, o nosso estilo de personalidade. Vimos isso em Paulo e vemos isso também em Pedro. Pedro era aquela pessoa, como tu disseste muito bem, portanto, impetuoso. Repara, quando o Senhor subiu ao Monte da Transfiguração, assim chamado Monte da Transfiguração, reparem, ele levou a Pedro, e Pedro é aquele que diz logo: ó Senhor, fazemos aqui 3 tendas, uma é para ti, outra para Elias, outra para Moisés, ou seja, fala logo.
Quando ele vê Jesus a caminhar por sobre o mar, é ele que diz logo: Senhor, eu também quero ir andar no mar contigo. Portanto, quando Jesus é preso no jardim do Getsemane, é ele que puxa da espada e corta a orelha ao soldado. Reparem, portanto, vemos aqui por estas atitudes de Pedro, quer no que ele fala, quer no que ele faz, portanto, que ele era extremamente impetuoso e queria estar sempre em primeiro lugar, na dianteira. Ele queria pôr-se à frente de todos os outros discípulos. Ele, por assim dizer, era o porta-voz. Temos um outro exemplo quando Jesus está em Cesareia de Filipe, diz-nos Mateus 16, e faz uma pergunta para saber o que é que as pessoas diziam dele. Quem diziam as pessoas que eu sou? Quem é que responde? É Pedro. Provavelmente os outros também tinham a sua opinião, mas Pedro adianta-se logo e, portanto, ou seja, mete logo os outros a um canto pela sua... Sempre na linha da frente, Pedro. Sempre na linha da frente, com a sua espontaneidade. E agora repara, Filipe, quem é que o Senhor vai escolher para apresentar aquele enorme e poderoso discurso que foi apresentado em Jerusalém no dia de Pentecostes? Precisamente a Pedro. E porquê que vai escolher a Pedro? Porque ele era precisamente a pessoa que tinha mais coragem e mais impetuosidade para falar e apresentar um discurso daqueles que era necessário muita coragem para o ter. Vai escolher a Pedro. Pedro, no dia de Pentecostes, era um homem convertido, não nos esqueçamos disto. Mas, repara, o Senhor não abafa a nossa personalidade, o Senhor não destrói a nossa personalidade. Simplesmente o que é que Ele faz? Eu gosto desta palavra, Ele reorienta as nossas disposições de personalidade. O nosso zelo, a nossa impetuosidade, o nosso fervor, a nossa coragem, o Senhor reorienta. Ou seja, antes todos esses dons ou talentos naturais estão mal orientados e, portanto, só servem o inimigo e a sua causa. O Senhor depois faz com que essas mesmas qualidades, esses mesmos traços de personalidade agora sejam reorientados para o bem da sua causa. Mas, na essência, os traços de personalidade não mudam. Muda a natureza, o nosso caráter passa a ser outro, mas os traços de personalidade mantêm-se. Aliás, introduzo aqui uma noção que para mim tem fundamento bíblico, que é a de que nem todos entrarão na Nova Jerusalém pelo mesmo portão. O livro do Apocalipse nos diz que existem 12 portas, a cidade é de forma quadrangular, tem 12 fundamentos, mas também tem 12 portas. E eu acredito que cada um entrará, e as portas têm os nomes, portanto, das 12 tribos de Israel, e eu acredito, à luz de Gênesis capítulo 49, quando Jacó, ou melhor Israel, antes de falecer, ele profere, portanto, uma bênção sobre os seus filhos, ele aí revela quais são as características de personalidade de cada um dos seus filhos. E eu acredito que os 144 mil, que são 12 mil indivíduos de cada tribo, têm características da tribo da qual tem o nome. São características de personalidade, não é de caráter, de personalidade. E cada um entrará na Nova Jerusalém seguramente pela porta que corresponde à sua tribo espiritual, ou seja, às suas características. Há pessoas que têm a tendência para ser mais pacíficas, outros têm a tendência para ser guerreiros. Temos o exemplo Martinho Lutero e Melanchthon. Melanchthon era um homem calmo, tranquilo, ponderado. Não era menos inteligente que Martinho Lutero. Não era menos dedicado ao Senhor. Só que em termos de personalidade era mais... Martinho Lutero era um trovão. Aquilo ia tudo à frente. Eu chamo-lhe uma caterpillar. Aquilo, quando engatava a primeira, ele dava tudo à frente. E ao longo da história nós temos visto que Deus, por vezes, põe até juntos pessoas com diferentes tipos de personalidade porque se complementam uma à outra. Pois bem, Pedro era uma personalidade explosiva. Ele queria estar sempre na linha da frente, queria estar por cima de todos, mas o Senhor não vai esmagar isso. O Senhor vai manter isso e Pedro realmente vai se transformar num líder extraordinário da igreja primitiva. Não vou dizer infelizmente, nem felizmente, mas o que é certo, e isto é factual, Paulo vai conseguir sobrepor-se a Pedro, porque apesar de Pedro ser um homem cheio de coragem, cheio de zelos, cheio de fervor, explosivo, Paulo ainda vai conseguir sobrepor-se. E, portanto, Paulo vai ganhar mais preeminência na vida da igreja primitiva do que o próprio Pedro, embora Pedro, volto a dizer, isto não diminui em nada o valor de Pedro, ok? Estamos a falar em características de personalidade.
Paulo vai se sobrepor a Pedro. Voltando um pouco a essa noite em que Pedro começou, digamos, entre aspas, a sua história de conversão para se tornar naquilo que se tornou, não posso deixar de fazer todos refletirem um pouco neste aspecto, pastor. Nessa mesma noite, nessa mesma ocasião, 2 homens traíram Jesus, que foi Pedro e que foi Judas. E veja a diferença entre um e outro. Enquanto um ficou apenas com remorsos e quis até pela mão dele reparar o erro que foi na devolução das moedas, e desgraçadamente saiu para se enforcar e teve o fim trágico que teve, Pedro também traiu Jesus, também o renunciou por 3 vezes, apesar de avisado que isso ia acontecer, e ele, na sua certeza, garantiu que não queria acontecer, e, como dizemos em bom português, espalhou-se logo ao comprido, não é? Mas o que é que fez a diferença? É que enquanto ao devolver as moedas, tentou resolver por si próprio o problema, como se conseguisse, e foi para se enforcar, ou seja, deu-se à desgraça, Pedro chorou amargamente por aquilo que tinha feito ao seu Senhor e foi para se arrepender por aquilo que tinha feito. Aliás, quando Cristo olha para ele, assim que ele o renunciou pela 3ª vez, quando Cristo olha para ele, irmão White diz que era um olhar terno, cuidadoso, amoroso. Não foi aquele olhar, vês, eu avisei-te, devias ter tido mais cuidado, não. Foi aquele olhar, olha, tens agora uma oportunidade para te arrepender, porque tu podes ter uma vida diferente até agora. Pedro chorou amargamente por aquilo que ele era. E ele aí teve a consciência de que realmente não prestava, é mesmo assim. Talvez a linguagem possa ser um bocadinho dura, mas todos nós precisamos de passar por essa experiência, pastor, de perceber que nós, por nós mesmos, não prestamos e temos que nos afligir e chorar e prantear por aquilo que somos, que é muito diferente daquilo que nós pensamos que somos, mas o Senhor olha para o nosso coração e diz, não, tu não és assim, tu és uma desgraça, tu és uma miséria, como Paulo diz de si mesmo depois à frente, não é? E foi aí que Pedro começou realmente a transformar-se, não foi quando ele pensou que estava nos píncaros. Olha, Filipe, eu vou aproveitar para dizer aqui algo que é uma convicção muito íntima que eu tenho. Raramente eu às vezes falo disto, já tenho falado, mas não é algo que eu falo habitualmente. Mas para dizer o seguinte, vamos pegar naquilo que tu disseste, e é correto, portanto, Ellen White diz que aquele olhar de Jesus realmente tocou o coração de Pedro, certamente o constrangeu, mas constrangeu não para se sentir perdido, mas para sentir que havia esperança. E muitos dizem que terá sido isso que terá motivado a conversão de Pedro. E eu discordo. E discordo pelo seguinte, certamente que Judas Iscariotes também teve imensas ocasiões em que Jesus também olhou para ele com ternura, com amor, com compaixão. Não nos esqueçamos que Judas também teve os seus pés lavados por Jesus, e a forma como Jesus lavou os pés, também Ellen White que o diz, Jesus o faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compaixão por Judas Iscariotes, diz que o coração dele tremeu. E que naquele momento ele até teve a vontade de confessar o seu erro. Se o tivesse feito, não se teria perdido. Teria evitado uma desgraça para ele mesmo. Agora, eu vou introduzir aqui o tal ponto que eu acredito, não consigo dar um nome a isso, nem quero dar, mas eu acredito que há algo que está lá bem escondido, lá no íntimo do coração de cada ser humano, que obviamente só Deus conhece, nenhum de nós conhece, e esse íntimo determina se aquela pessoa é uma pessoa sincera ou se não é. Nós muitas vezes dizemos, aquela pessoa é sincera. O que é que queremos dizer? Que no fundo, como nós usando a linguagem humana, que tem as suas limitações, obviamente, no fundo aquela pessoa é sincera. Pode estar enganada, mas é sincera. E uma pessoa que está enganada, mas é sincera, pode converter-se. Foi o caso de Pedro, foi o caso de Paulo, é o caso de todos aqueles que se convertem. Mas aquela pessoa que não é sincera, mesmo perante todas as evidências, todas as manifestações de amor e de misericórdia e compaixão do Senhor, essa pessoa não se converte. Rejeita. E aqui, isso para mim é que faz a grande diferença. Nós temos Pedro que se converte e temos Judas Iscariotes que não se converte. O que é que fez a diferença? Não foi Jesus. Porque Jesus tratou os dois da mesma forma. Jesus manifestou amor por Pedro, mas também manifestou por Judas. Portanto, não vamos pôr a culpa sobre Jesus porque Jesus não a tem. Claro. Ok? Portanto, o que é que faz a diferença? A diferença tem que estar nas pessoas. Um exemplo, logo no início da história bíblica, temos Caim e Abel. Tiveram os mesmos pais.
Eu não acredito que Adão e Eva tivessem dado uma educação a Caim e outra educação a Abel. E, no entanto, apesar de terem os mesmos pais, terem as mesmas, o mesmo ambiente, as mesmas oportunidades, transformou-se num santo e outro transformou-se num assassino. Aliás, o que é que fez a diferença? Esse exemplo que o pastor está a dar tem tanta pertinência, porque Ellen White, na história da redenção, esclarece mesmo, penso que é na história da redenção, se não estou em erro, que depois do sacrifício de Caim não ter sido aceite, os anjos insistiram com ele que se ele fosse novamente e oferecesse um cordeiro, que seria aceito o sacrifício dele. Portanto, isto aqui entra a escolha pessoal que o pastor está a falar. Ou seja, há qualquer coisa ali que eu não sei explicar, reparem, eu não sei explicar, mas tenho pensado nisto, talvez pelo facto de ter estudado psicologia, ter pensado muito nestas questões que têm a ver com a natureza humana, com a mente humana, mas há qualquer coisa no nosso íntimo que, volto a dizer, só Deus conhece, nenhum de nós, seres humanos, pode aventurar-se e dizer, eu conheço aquela pessoa. Nenhum de nós conhece, nem nos conhecemos a nós mesmos, quanto mais os outros. Portanto, só Deus conhece e Deus sabe. Reparem, porque é que nós podemos dizer, aliás, Paulo pôde dizer que antes de ter nascido já Deus o tinha escolhido. Portanto, reparem, há aqui qualquer coisa, volto a dizer, que só Deus conhece. Agora, isso não é determinismo, ou seja, isso não vai determinar a escolha das pessoas, porque Deus dá plena liberdade a cada um de fazer as suas escolhas. Mas Deus, na sua omnisciência, sabe quais são as escolhas que a pessoa vai fazer. Isto é arrepiante quando nós pensamos nisto a fundo. Mas, portanto, Deus, quando alguém nasce, Deus já sabe se aquela pessoa se irá perder ou se irá salvar. Mas isto, volto a dizer, não é determinismo. Deus não determina. Apenas conhece. Apenas conhece. E o facto de conhecer não determina e muito menos condiciona as escolhas da pessoa. Que é para não fazer confusão com o calvinismo. Exatamente, com aquela doutrina da predestinação que João Calvino aceitou e pregou. Portanto, não é isso. Portanto, não há determinismo, Deus não predestina uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Longe disso. Senão não era justo. Não era justo, dava obviamente. Oportunidade a uns e não dava aos outros. Exatamente. Portanto, Deus dá liberdade a todos. E cada um, por isso é que Deus pode, no juízo final, portanto, condenar justamente aqueles que não aceitaram e nenhum pode dizer, eu não te aceitei porque tu me impediste ou não deste a oportunidade. Não. Nenhum terá desculpas. Portanto, Deus deu as mesmas oportunidades de escolha a todos. Mas Deus, na sua omnisciência, Ele conhece, olhando para o íntimo, para a essência, eu diria para o núcleo ou nucleolo do coração da pessoa, qual será a inclinação dessa pessoa? Será para o bem ou para o mal? E eu atrevo-me a dizer algo mais. Aqueles que têm essa essência maligna, por muitos argumentos que nós apresentemos diante deles, por muita coisa boa que Deus faça, essas pessoas nunca se converterão. Volto a dizer, não é que Deus está a impedir essa pessoa de se converter. Não, essa pessoa tem um fundo mau e não vai aceitar. Ao passo que há outros que têm um fundo, lá está, nós, na nossa linguagem, volto a dizer, tem limitações, nós falamos no fundo do coração. É esse fundo, digamos, que nós usamos na linguagem a que eu me refiro. Há pessoas que no fundo são boas e há pessoas que no fundo são más. Alguns dirão, então mas a Bíblia não diz que todos somos maus, todos somos pecadores. É verdade. E diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Mas há qualquer coisa que eu não sei explicar, não sei dar o nome, que determina que aquela pessoa pode ter feito muitas ações más, pode ter sido uma pessoa, exemplo de Saulo fez 30 por uma linha contra Deus e contra a sua igreja, mas na sua essência é uma boa pessoa, é boa no sentido, não é que ela seja boa em si, mas ela tem uma inclinação para aquilo que é bom. E a seu tempo, quando Deus tocou na vida de Saulo, Saulo converteu-se. Quando Deus tocou na vida de Pedro, Pedro converteu-se. Quando Deus toca na vida daquele... Por exemplo, reparem, temos dois exemplos na história do povo de Israel. Dois reis. O rei Saul e o rei Davi. Reparem, aos olhos humanos, Davi cometeu erros muito mais graves do que aqueles cometidos por Saul. Aos olhos humanos, atenção. Porque aos olhos de Deus é diferente. E Saul era o rei que todos admiravam, que achavam excelente, não podia haver melhor escolha. Reparem, apesar de Davi ter feito a burrada que fez, desculpem a expressão, as burradas, foi mais que uma, mesmo assim, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus.
e de Saúl a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele. Isto faz uma diferença medonha. Porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque lá no tal fundo a que eu fiz referência, o coração de Davi inclinava-se para Deus, ao passo que o coração de Saúl não se inclinava. Mas confirmando, isso é sempre uma escolha pessoal. É sempre uma escolha pessoal, exatamente. Talvez por isso... Mas Deus conhece. Mas a omnisciência de Deus não interfere na escolha da pessoa. Talvez por isso é que há o conselho de, quando fordes rejeitados ou escorraçados, sacudir o pó das sandálias e avançar para a casa seguinte. Exatamente. Porque é muito perigoso, e nós já falámos isto nas semanas anteriores, é muito perigoso rejeitar e rejeitar e rejeitar. Claro, porque chega um momento que o Espírito do Senhor se retira da sua influência. Sem dúvida. E voltando ao caso de Pedro e de Judas, estavas a falar. Repara, Pedro, ele nega a Cristo, mas ele não planeou negar a Cristo. Só que ali, na força das circunstâncias, ele viu-se ali encurralado e viu que, entre aspas, a melhor saída seria negar a Cristo, e o fez por 3 vezes. Judas Iscariote já vinha a meditar há muito tempo tudo aquilo que estava a fazer. Há uma grande diferença. Ele para ser comprado pelos líderes religiosos, envolveu negociação, conversa, tempo, para maquinar como devia fazer. Aliás, ele quando vem... E ele faz isso sem o conhecimento dos outros discípulos. Claro. Porque quando os outros discípulos ouvem Jesus dizer um de vós é traidor, eles ficam todos boquiabertos. Eles não conseguem imaginar, porque nenhum deles, dos outros, dos 11, tinha alguma vez isso lhe passado pela mente. Como é que é possível que entre nós haja um que seja traidor? Eles não imaginavam isso, incluindo o próprio Pedro. Pedro nunca imaginava que poder trair. Aliás, ele até disse, eu vou contigo até à morte. Coitadinho, não se conhecia, era ele próprio. E depois, como tu disseste, muito bem, espalhou-se ao comprido. Mas ele não planeou. Judas planeou. Não planeou, bem pelo contrário. A vontade dele, pensava ele, que tinha força para isso, era seguir o Senhor até ao fim. Por isso é que ele disse, nunca eu farei uma coisa dessas. E seguir-te até à morte. Mas seguiu mesmo. Seguiu mesmo. Porque anos mais tarde... Ele foi crucificado e diz-nos a tradição, a história, sim, que ele terá sido crucificado, portanto, de cabeça para baixo, porque considerou que não era digno de morrer como Cristo morreu. Portanto, ou seja, aquilo que Pedro expressou naquele momento a Jesus acabou por se cumprir na vida dele. Só que não foi naquela altura, foi mais tarde. O que mostra que o Senhor até lhe permitiu que aquilo que ele tinha dito se viesse a cumprir na vida de Pedro, porque ele foi um mártir. Paulo também foi, mas Pedro também foi um mártir, mas portanto Pedro acabou por viver algo que ele tinha perdido, que iria até à morte, e foi mesmo. Não vemos isso no caso de Judas. Claro, infelizmente Judas saiu para se enforcar, e aquilo que Pedro preferiu fazer foi chorar, converter-se, e o Senhor usou de uma maneira tremenda. Também poderia ter usado Judas, com toda a certeza. Sem dúvida. Aliás, Judas é um caso tão triste, Mas teria... Há aqui uma coisa, Filipe. Eu não sei se todos aqueles que nos estão a ouvir sabem, mas Ellen White diz-nos que Judas foi o único discípulo que Jesus não escolheu. Pois, é isso. E não escolheu porquê? Porque já sabia. É isso. Já conhecia o tal fundo a que eu fiz referência há bocadinho. Portanto, Judas... nunca foi escolhido por Jesus. Porquê? Porque Jesus já sabia quem Judas era, lá no fundo. Mas apenas aceitou que Judas se incorporasse no círculo dos discípulos. Mas foi o único dos 12 que não foi escolhido. Não foi escolhido. E depois nós podemos colocar... Mas os outros todos foram. E porquê que foram? Porque o Senhor conhecia o coração deles e sabia que, apesar de eles serem rudes e grosseiros uns com os outros e de se zangarem uns com os outros às vezes, sabia que no fundo, eles eram o quê? Pessoas que se inclinavam para o bem. E quando eles vivessem uma genuína conversão, que todos eles viveram, iriam ser soldados a favor do Senhor e da sua causa, e realmente isso manifestou a verdade. E agora Ou seja, Deus, Cristo, apostou nas pessoas certas e não se enganou. E agora eu pergunto, quem é que terá conhecido o coração de Judas para infiltrá-lo dentro daquele grupo de discípulos? Ora, nem mais, ora aí está. O que demonstra claramente que, hoje em dia, alguém me disse, pastor, há algum tempo atrás, que durante muito tempo Satanás tinha como estratégia tirar pessoas da igreja. Agora a estratégia é metê-las dentro da igreja. Portanto, eu deduzo disto tudo que o diabo está em ação, o inimigo de Deus está em ação, mas Deus continua a controlar todas as coisas. Deus continua a controlar todas as coisas. Sem dúvida. Pastor, Pedro é um indivíduo que assume preeminência logo na igreja, como já tinha assumido. Ainda antes da conversão de Saulo? Exatamente, como o pastor explicou, dentro dos discípulos, e portanto levou isso depois para a frente. E o ministério de Pedro, os primeiros tempos do ministério de Pedro, destacou-se essencialmente por algumas curas, alguns milagres que ele foi fazendo. Quando dizemos ele, naturalmente que não era o poder
dele. Aliás, o próprio Cristo fazia tudo através do seu Pai, com toda a certeza. Portanto, os discípulos não iam fazer nada por eles próprios. Jesus disse, não faço nada por mim mesmo. Com certeza. Portanto, os discípulos também não fariam. Aliás, há uma frase muito famosa, que para mim é das mais significativas, em que eles dizem, olha, não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que temos, eles não tinham poder para ressuscitar mortos. Claro, eles não tinham poder para curar paralíticos. Não tinham, com toda a certeza. E quando Pedro diz aquilo que nós temos, era o que tinham recebido. Com certeza. Não era aquilo que tinham por eles próprios. E nós damos. E eles faziam isso. Mas o que é facto é que essas curas, esses milagres que eram feitos por intermédio deles, serviram para muitos céticos, descrentes ou duvidosos perceberem que havia alguma coisa ali neles que apontava que eles tinham a religião certa, que havia um poder deles que não havia no outro lado. Isto leva-me a uma conclusão muito simples, é que por paralelo imediato e direto, pastor, hoje em dia, quem olha para a Igreja do Senhor atentamente e com cuidado, e há, sem dúvida nenhuma, muita gente a olhar para a Igreja do Senhor, muitas vezes pode-se converter ou pode perceber que há um poder diferente nesta Igreja sem pregação nenhuma, só por olhar a ver o que é que acontece. É verdade. Só por olhar a ver o comportamento. Temos que reconhecer, pastor, que muitas vezes, não vou dizer a maioria das vezes, porque a nossa Igreja tem muitas coisas mal, que não passa pelas doutrinas, passa pelos comportamentos. Certo. Tem muitas coisas mal, mas também tem muitas coisas boas. E a maioria são coisas boas mesmo. Mas temos que reconhecer que muitas vezes, se calhar, há pessoas que não veem mais rapidamente aderir à verdade porque nós falhamos no nosso exemplo, nós falhamos no nosso comportamento. Nós somos mais vezes o Pedro que nega a Cristo do que o Pedro que através dele se faz os milagres para dar testemunho desse mesmo Cristo. Se calhar devemos refletir um bocadinho. Eu começo a falar por mim porque a Igreja fica melhor se eu decidir ficar melhor, com toda a certeza. E quando eu olho para mim próprio e percebo o que é que eu posso dar como melhor testemunho, se calhar eu posso admitir que sem abrir a boca mais pessoas se podiam juntar à Igreja do que aquilo que se estão a juntar. Eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer, mas vou acrescentar algo que para mim é motivo de grande esperança. E essa esperança para mim não é uma esperança fantasiosa, é uma esperança que tem fundamento na Sagrada Escritura. E onde é que eu baseio essa esperança que eu tenho? Já agora, eu falo primeiro da esperança. Que esperança é que eu tenho? Eu tenho a esperança que esta Igreja será uma Igreja triunfante. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Aliás, ao longo destas lições, aliás, no trimestre passado nós falámos muito sobre isso, não tenho dúvidas nenhumas de que esta é a Igreja que o Senhor suscitou, e suscitou num período específico da história humana, nomeadamente no final do maior período profético cronológico da Bíblia, que é o período profético mencionado em Daniel 8,14, das 2300 tardes e manhãs, no momento apropriado, por volta de 1844, no final de 1844, Deus suscitou esta Igreja, que não foi logo organizada. Foi um povo, um movimento, um grupo de pessoas que eram conduzidas, todas elas pelo Senhor, e que só se organizaram 19 anos depois, em 1863. Eu não tenho a menor dúvida que esta Igreja é a Igreja remanescente mencionada pela profecia bíblica de Apocalipse 12:17. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Portanto, podem vir as tempestades que vierem, o barco seguirá rumo ao Porto Seguro. Sem qualquer dúvida. Agora, dentro da Igreja existem dois grupos de pessoas. Não existem 3 nem 4, existem 2. E esses 2 grupos de pessoas são simbolizados em muitas parábolas que Jesus falou. A parábola do bom servo e do mau, a parábola das 10 virgens, 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas, a parábola daquela rede que pesca todo o tipo de peixe, mas depois esses peixes são separados, uns é para deitar para o lixo, outros é para aproveitar. Ou seja, a parábola do trigo e do joio. Portanto, em várias parábolas, Jesus mencionou 2 classes de pessoas que existem dentro da Igreja, o trigo e o joio. Ligando àquilo que eu disse há bocadinho, portanto, Deus conhece quem é o trigo e quem é o joio. Eu diria que o joio é aquelas pessoas que têm o tal fundo mau e que não pende para as coisas boas, para as coisas de Deus e que nunca se converterão. E o trigo são aquelas pessoas que têm um pendor para as coisas boas, para as coisas de Deus, e que até podem cometer muitas coisas erradas, mas que a seu tempo elas caem aos pés de Jesus com arrependimento, com humilhação e, portanto, são por ele reabilitadas.
Temos aquela parábola do grande julgamento, no final do capítulo 25 de Mateus, que diz claramente que o Senhor separará uns para a sua direita, outros para a sua esquerda. Portanto, temos esta imagem de dois grupos de pessoas em muitos locais da Bíblia. E o Senhor diz que aqueles que serão colocados do seu lado esquerdo, aqueles que são o joio, eles provocam escândalos na igreja. Ou seja, qual é a minha conclusão? Tudo aquilo que há de negativo dentro da igreja é sobretudo feito, ou seja, é Satanás a trabalhar, porque, por exemplo, na parábola do trigo e do joio, por exemplo, em Mateus, no capítulo 13, nós temos ali Jesus a indicar algo muitíssimo importante, ou seja, é uma revelação extraordinária. Quando Jesus lhes propôs a parábola do joio, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, quem é que introduz estas pessoas maldosas, têm fundo maldoso e que Satanás também sabe reconhecer? Quem é que introduz estas pessoas dentro da igreja? Não é Cristo, é Satanás. E são estas pessoas que provocam os maiores danos dentro da igreja. Aliás, Ellen White diz-nos claramente que quem iniciava normalmente a discussão entre os discípulos qual deles seria o maior era Judas Iscariotes, que era o joio. E quem é que introduziu esse joio? Já dissemos, não foi Jesus que o escolheu, Satanás é que o introduziu lá dentro. Quando nós lemos, por exemplo, no Patriarcas e Profetas, daquela multidão mista que acompanhou o povo de Israel quando saiu do Egito, diz que esses, que eram egípcios, mas que se aliaram, entre aspas, ao povo de Deus com medo, porque tinham visto a manifestação sobrenatural de Deus, por exemplo, no derramamento das 10 pragas, que aconteceram no Egito antes da saída do povo de Israel, diz lá que esse misto de gente, essa multidão de gente, é que normalmente provocava as insurreições dentro do povo de Israel, e fazia críticas: quem nos dera voltar para o Egito, eram esses, eram os ímpios. De modo que eu acredito que hoje não é diferente, porque não há nada de novo debaixo do céu. Aqueles que provocam os maiores problemas dentro da igreja são pessoas que não foi Deus que trouxe para dentro da igreja, o inimigo as trouxe cá para dentro. E essas pessoas fazem mal cá dentro. E essas pessoas até podem ter, na aparência, um comportamento exemplar. Judas Iscariotes, diante dos outros discípulos, tinha um comportamento exemplar. Ele era o mais capacitado de todos. Ele era apreciadíssimo. Aliás, Ellen White até dá a entender, se Cristo não o tivesse aceite, isso poderia abalar a fé dos outros discípulos. Porque iam pensar: como é que o Senhor não aproveita um homem tão válido como é Judas Iscariotes? Eles estavam tão enganados. Então reparem, não são necessariamente aquelas pessoas bem parecidas, com comportamentos que nunca falham, fazem sempre tudo bem, que são normalmente, que podem ser os filhos de Deus. Nós podemos ter pessoas que, enfim, que podem ser genuínos filhos de Deus, mas que ainda têm as suas falhas, os seus erros, porque lutam para fazer o bem. Os outros não têm tantas lutas, porque o inimigo facilita o trabalho para esses. Sabe que eles são dele. E, portanto, não lhes põe grandes dificuldades diante do caminho. Agora, aquele que quer verdadeiramente, de coração, seguir a vontade de Deus, que lutas que essa pessoa tem. Terrível. Terrível. Talvez seja melhor seguir o conselho do profeta, pastor. Estamos demasiado ocupados a construir um muro, não temos tempo para muitas coisas. Exatamente. Porque essa classe de pessoas, que não estou aqui a ser discricionário, mas apenas a refletir aquilo que diz a Sagrada Escritura, essa classe de pessoas tem apenas como função perturbar, desorientar e impedir que a Igreja siga à E mais, esses são muitas vezes os piores críticos dos verdadeiros filhos de Deus. Reparem, quando nós olhamos, por exemplo, para Pedro, que é o objeto da nossa lição, quantas falhas Pedro não teve? Quantas falhas ele não teve ao longo portanto, do seu ministério? E depois, pastor, aqueles que dentro da Igreja, na sua sinceridade, querem ajudar a Igreja, querem contribuir para o bem, são obrigados a gastar e a perder o seu tempo a resolver esses problemas que vão surgindo e não têm tempo para a verdadeira missão que acontece dentro da Igreja. Mas eu estou a chamar a atenção, porquê? Porque, repara, nós acreditamos, pela indicação bíblica, de que Pedro terá tido a sua verdadeira e genuína conversão. Aliás, Jesus diz a Pedro: tu, porém, quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Ou seja, naquela altura em que Jesus tem este diálogo com Pedro, ele não era uma pessoa convertida ainda, mas iria se converter pelo tal choro amargo que tem. Mas
Pedro, quando é um dirigente da igreja primitiva, é já um homem convertido. No entanto, porquê que o Senhor lhe dá aquela experiência, que vem aqui mencionado na lição de segunda-feira da nossa lição, de ter aquela visão? Porque havia qualquer coisa na mente de Pedro que não funcionava bem. Ou seja, ele achava que juntar-se aos gentios era algo... Aliás, não era só ele. Isto temos de ser corretos e honestos. Isso era a cultura judaica. Era a cultura judaica, exatamente. Todos os judeus pensavam assim. E Pedro, como era judeu, não pensava de forma diferente. Reparem, já era um homem convertido. Onde é que eu quero enfatizar? Apesar de ser um homem convertido, ainda tinha ideias falsas na sua mente. Ainda estava preso a todo o que era o historial cultural que ele tinha recebido até ali. E eu pergunto, dar-se-á ou pode dar-se o caso hoje de alguém que viveu uma genuína e sincera conversão e, no entanto, ainda ter ideias erróneas na sua mente? É possível isso? Claro que é. Isso aconteceu com Pedro. Claro que é possível. E, portanto, ele tinha ali uma ideia errónea que vinha da tal cultura à qual ele pertencia e, portanto, todos os que não fossem judeus não prestavam. Eram imundos. E, portanto, longe dele se aproximar de pessoas imundas. Mas como é que a missão de Cristo, que era e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até aos confins da terra, se iria concretizar com este preconceito tão forte na mente dos apóstolos? Mas então faço outra pergunta, que é a mesma pergunta. No início do movimento adventista, também alguns tinham a ideia que era só para a América do Norte, só para os que estavam ali. Mesmo tipo de preconceito. Mesmo preconceito. Como é que a mensagem irá a todo o mundo se era só para os da América do Norte? Exatamente. Então talvez possamos falar acerca da visão que Pedro teve. E vamos falar dela. Talvez possamos falar acerca disso, porque para já é das coisas mais controversas que há na Sagrada Escritura e das mais mal interpretadas. Olha, pastor... Eu diria mais mal interpretadas. Mal interpretadas. É o típico caso de que a história é assim e nós lemos só assim, porque se lermos até ao fim, o próprio Pedro acaba por esclarecer. Basicamente, isto está no capítulo 10 do livro de Atos, portanto, a partir do versículo 9, quando Pedro subiu ao terraço para orar quase à hora sexta, não é? Mas quer dizer ao meio-dia, exatamente, traduzido para o tempo de hoje. Exatamente, no pico do sol, não é? Exato. Ele saiu para orar. O que só por si quer dizer que ele tinha o hábito parecido com o Daniel, de orar algumas vezes durante o dia. É, exatamente. Não é? Portanto, e tendo fome, versículo 10, Atos 10, 10, e tendo fome quis comer. Claro, era a hora do almoço. Exatamente. E enquanto lhe o preparavam, portanto, enquanto ele esperava, ou seja, ainda estava com fome, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, ou seja, ele está a ter uma visão. Aqui a minha versão diz um êxtase. Um êxtase. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo sobre a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas, portanto, uma voz que vem do céu. Exatamente. Não é uma voz de homens. Claro. Uma voz do céu. É a voz do próprio Deus. A mandar fazer alguma coisa que Pedro aqui, ele vai contestar porque aparentemente a voz estava a mandar fazer uma coisa contrária àquilo que eram as ordens de Deus que ele conhecia, certo? Exatamente. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E depois versículo 15. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Alguns param a história por aqui, pastor. Alguns param a história por aqui e dizem assim: na verdade, aquelas leis levíticas de que tinha animais imundos e outros que se podiam usar no consumo humano, foi abolido aqui com esta história. Aliás, juntando a isso, dizem Pedro, sem dúvida, que foi o primeiro grande líder da Igreja, tudo o que ele disse estava certo, e há depois uma herança eclesiástica por aí fora, que começa com Pedro, tudo o que ele disse está certo, e se Pedro comeu todos os animais que lhe apareceram, é porque hoje essas leis levíticas já não têm valor nenhum. Esta forma de alguns interpretarem esta visão, este êxtase que Pedro teve, é das maiores barbaridades que se fazem em termos de hermenêutica, porque é uma barbaridade autêntica interpretar-se isto desta forma, ou seja, como querendo significar que Deus achou que, bom, em primeiro lugar, Pedro não poderia comer aqueles animais porque aquilo aquilo foi uma visão que apareceu diante dele, portanto, todos estes animais não eram reais, eram virtuais, para usar uma linguagem que hoje é comum a todos nós. Portanto, não se pode comer coisas virtuais, quer dizer, não posso comer uma imagem, ok? Uma imagem é uma imagem, portanto, não tem consistência. E, portanto, ele nunca poderia comer imagens. Primeiro ponto, porque não eram animais reais, era apenas uma imagem, era uma visão, era um êxtase. Ok.
Em segundo lugar, há aqui algo muito importante que, se nós analisarmos o texto com cuidado, nós vemos é que, diz o versículo 16, tu leste há bocadinho, eu volto a ler, sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Ou seja, reparem que aqui Pedro ele está perplexo, porquê? Porque ele ainda não compreendeu o quê? Diz aqui, o significado da visão. Se, como alguns fazem hoje, isto fosse uma mensagem em que Deus lhe estava a dizer, não, a partir de agora não há distinção entre animais limpos e imundos, então Pedro não estava perplexo. Não, porque ele já tinha tido essa dúvida anteriormente e ela teria sido esclarecida. Portanto, o Senhor já o tinha esclarecido, claro. E, portanto, ele não estava perplexo. Claro. Ele já sabia, pronto, olha, o Senhor disse-me isso e eu agora tenho que aceitar o que o Senhor me diz. Ponto final. Nós só temos perplexidade quando estamos com dúvidas. Era o caso de Pedro, ele estava com dúvidas. Com dúvidas sobre quê? Volto a dizer, sobre qual seria o significado da visão. O que é que isto nos mostra? Que Pedro achou que deveria haver um significado que se escondia por detrás da visão que ele teve. Bem, isto explica tudo. E agora diz, enquanto ele estava, portanto, perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta depois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, que tinha sido uma verdade, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Isto é muito importante. Pedro não foi só, levou alguns irmãos, foram alguns irmãos dos que habitavam em Jope em sua companhia. E esses viriam mais tarde a ter um papel crucial na defesa de Pedro, porque Pedro vai ser acusado de se ter ido juntar, ter entrado na casa de um pagão, não é? Que era Cornélio, porque Cornélio era romano, ou seja, não judeu, e, portanto, esses irmãos que o acompanharam é que vão mais tarde, pelo seu testemunho daquilo que viram, vão, portanto, ser uma defesa para Pedro. Versículo 24, no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, ou seja, tinha criado um pequeno grupo em sua casa. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E agora, é este o ponto que eu quero salientar. No versículo 28, nós temos aqui uma correspondência ao versículo 14. Porque no versículo 14, eu volto a ler o versículo 14, e assim, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Reparem, se Deus tivesse mudado as leis após a sua morte na cruz, como alguns clamam, então aqui Pedro já tinha tido mais do que tempo para comer animais imundos, mas ele diz, naquele momento da história da igreja, ele até ali, até aquele instante, nunca tinha comido coisa imunda. Já podia ter comido, mas nunca tinha comido. O que mostra que Pedro continuava a respeitar as leis, portanto, levíticas, no que concerne aos alimentos, à alimentação, ok? E então agora no versículo 28 ele diz assim, dirigindo-se àqueles que estavam reunidos na casa de Cornélio, vós bem sabeis que é proibido a um judeu, é proibido, não era só desaconselhável, era proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo, e a expressão comum ou imundo, que está aqui no versículo 28, é exatamente a mesma expressão que está no versículo 14, referindo-se aos animais que ele viu em visão. Então, Pedro, no versículo 17, diz que estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Quando ele chega à casa de Cornélio, ele já não estava mais perplexo, já tinha percebido qual era o significado da visão. Ou seja, qual tinha sido o significado da visão? A visão era uma preparação para o ministério que ele iria executar em casa de Cornélio. Nem mais. E a expressão comum ou imundo não se aplica a animais, aplica-se a pessoas. Porque na visão cultural judaica, alguém que não era judeu era uma pessoa comum ou imunda. E claro, era proibido a um judeu aproximar-se de uma pessoa comum ou imunda, ele não iria fazer. Ora, se Pedro não tivesse na disposição de se aproximar de Cornélio,
e de outros judeus. Então como é que a missão do Evangelho iria progredir? Não iria. Ou seja, pastor, esta história de Pedro derruba o exclusivismo que os judeus tinham. Exatamente, exatamente. Exclusivismo. Portanto, não significa, já agora, vamos arrumar com a interpretação que é dada de que isto quer dizer que acabou a distinção entre animais limpos e imundos. Isso é falso. Isso é completamente falso. O próprio texto é claro ao dizer que a expressão imunda se aplica a pessoas, não a animais. Pessoas para efeitos de evangelização e de salvação. Exatamente. E, portanto, qual é o objetivo do Senhor ao dar esta visão a Pedro? É só uma. É fazer quebrar esse preconceito judaico. Pronto. Esse preconceito de exclusivismo, só para explicar um pouco, que os judeus tinham, era que, como o Messias estava prometido entre os judeus, no fundo, só teria acesso à salvação quem fosse judeu. Exatamente. Ou seja, isto é uma versão antiga do atual extra ecclesia nulla salus que a Igreja Católica tem. Eu pergunto. Nem mais. Ou seja, esse conceito da Igreja Católica diz que não há salvação fora da Igreja. Exatamente. Aliás, e Lutero perguntou, então como é que ficam os cristãos gregos, que não reconhecem o papado romano, como é que ficam os cristãos gregos? Já agora, aproveito para dizer, caso alguém pense que nós, adventistas do sétimo dia, temos esse pensamento, eu devo dizer que se alguém pensa dessa forma, pensa erroneamente. Porque nunca na história da Igreja Adventista do sétimo dia, a nossa Igreja alguma vez assumiu que nós pensamos que nós somos os únicos que nos salvamos e que só aqueles que entram para dentro da Igreja Adventista do sétimo dia é que se salvam. Nunca pensámos isso, não pensamos, e eu espero que nunca aceitemos essa ideia, porque essa ideia é falsa. Não foi o próprio Jesus que disse: tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco? Ora aí está. Agora, uma coisa é falarmos da salvação. Portanto, a salvação está aberta a todos aqueles que aceitam. Aliás, Pedro aqui, mais à frente, ele vai dizer o seguinte, portanto, ele vai dizer assim, no versículo 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, e podemos dizer em qualquer igreja, em qualquer religião, em qualquer denominação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável ou agradável. Portanto, cá está. Portanto, este é o princípio bíblico que nós, como Adventistas do sétimo dia, aceitamos e proclamamos. Portanto, qualquer pessoa, não importa a denominação a que pertença, não importa a religião, não importa a raça, a etnia, o género, a classe social, a instrução académica, não importa nada disso, que são apenas títulos de origem humana, para Deus só interessa uma coisa: é aquele que o teme e faz o que é justo, essa pessoa é aceitável aos olhos de Deus. E os próprios judeus, estou a falar no tempo do Antigo Testamento em particular, em que havia esse forte exclusivismo, e eles se condenam a si mesmos, porque dentro do povo, eles aceitaram Raabe, eles aceitaram Ruth, que não eram judias, e tanto uma como a outra até fazem parte da genealogia da qual viria depois o próprio Messias. Bom, mas isso aí já os judeus ortodoxos não aceitam, é assim. Sim. Porque não querem aceitar Cristo. Mas é verdade que eles aceitaram, portanto, e ela foi perfeitamente integrada no povo judeu. Temos uma Raabe, temos uma Ruth. Repara, Ruth, quando faz aquela fantástica declaração: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, nesse momento Ruth torna-se uma israelita, pois, de pleno direito. Mas é que estes judeus aqui, do tempo de Pedro que eles falavam, esses eram messiânicos, esses aceitavam o Messias. Exatamente. E, portanto, esses podiam ir à história. Não, mas isto já aconteceu no passado, nós temos na linhagem... Estavam cegos. Por que razão é que vem esta visão? Não apenas para esclarecer Pedro, mas para esclarecer toda a comunidade dos crentes. Era para quebrar um preconceito. E muitas vezes há preconceitos que não são nada fáceis de quebrar. E eu faço aqui a pergunta: dar-se-á o caso de que nós hoje possamos ter ainda preconceitos na nossa mente, apesar de termos vivido uma conversão? Reparem, à luz do exemplo de Pedro, a resposta só pode ser sim. Ou seja, Pedro tinha-se convertido, uma conversão genuína, mas ele ainda tinha um preconceito bem enraizado na sua mente. Nós hoje podemos já ter vivido uma conversão, mas ainda ter alguns preconceitos. E há preconceitos culturais muito fortes, entranhados, às vezes nem temos consciência deles, porque, repare, aquilo para nós já faz parte por exemplo, o povo americano, no tempo em que houve o grande desapontamento, a maior parte dos cristãos protestantes da nação americana acreditavam que o santuário era a terra. Quando se falava da terra era o santuário, de modo que o Guilherme Miller, quando fez aquele erro de interpretação, de associar, portanto, ele lê Daniel 8,14,
e até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele, santuário, imediatamente associou à terra. Porquê? Porque era o preconceito que havia entre os cristãos americanos naquela época que o santuário era a terra. Estão a ver como é que uma ideia preconceituosa pode afetar toda uma interpretação? E, portanto, o que nós temos que hoje ter em conta é quais são eventuais preconceitos culturais que nós possamos ter, nós, por exemplo, como portugueses, outros como brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, americanos, seja lá o que for. O que é que nós devemos permitir? Que qualquer preconceito cultural que não tenha fundamento na palavra de Deus tem que ser erradicado da nossa mente. Tem que ser erradicado. Essa ideia, esses princípios que foram transmitidos a Pedro através dessa visão, que ele depois percebe quando chega à casa de Cornélio e entende o contexto todo, é depois confirmado pelo próprio Deus. Veja, por exemplo, Atos 10, 44, Exato. Que diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, portanto, a falar em casa de Cornélio, não é? Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Não caiu só sobre os judeus. Quer dizer, caiu sobre Cornélio e todos que estavam lá em casa. Isto, por um lado, até me assusta, pastor. Veja só, o Messias é enviado através dos judeus, que foi da linhagem dos judeus, e a maioria os rejeitaram. E aqui temos uma casa romana, em que o Espírito do Senhor se manifesta nessa casa romana. Supostamente, os romanos é que eram inimigos dos judeus e depois dos cristãos. Mas aqui o Espírito Santo é manifestado na casa de um romano, a ele e a todos os que estavam ali. E porquê? Porque nós lemos que ele quis aceitar e conhecia já e chamou Pedro para o confirmar na fé cristã que estava a ser estabelecida ali. Ao mesmo tempo que os judeus estavam a perder, os romanos, que supostamente eram os inimigos, estavam a ganhar. Veja que paradoxo. É um paradoxo. Total, é veja que paradoxo. E eu faço a pergunta, Filipe, quantos Cornélios não haverá hoje? Quantos Cornélios não haverá hoje? E podem ser romanos. Pastor, também podem ser romanos. Dito de outra maneira, quantos adventistas hoje não estarão a passar ao lado da verdadeira palavra da salvação? Exatamente. E quantos ateus, e quantos agnósticos, e quantos católicos não estarão ávidos e recebem a salvação quando ela lhes é entregue? Há aqui um pormenor que a Bíblia nos diz acerca de Cornélio, vem logo no início do capítulo 10 de Atos, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E depois diz assim o versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Tem aqui várias características que mostravam que, para usar aquela linguagem que o fundo do coração deste homem pendia para o bem, pendia para Deus. Porque diz aqui que era piedoso, temente a Deus, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. 4 características aqui mencionadas que o identificam claramente como um filho de Deus. Agora, este homem não tinha toda a luz da verdade. E Deus, na sua misericórdia, o que é que ele faz? Faz com que Pedro agora vá à casa de Cornélio para que Cornélio venha a conhecer a plenitude da verdade. Mas como é que Pedro vai poder ir à casa de Cornélio se ele tinha o tal preconceito? Então, para quebrar o preconceito, que era um impedimento, que era uma resistência, que era um muro, que impediria Pedro de ir à casa de Cornélio, então Deus lhe envia aquela visão para quebrar o preconceito, e com o muro do preconceito derrubado, agora Pedro pôde aproximar-se de Cornélio, e ao aproximar-se de Cornélio transmite toda a verdade que ele já conhecia, por revelação, e este homem, que já era um homem temente a Deus, converte-se totalmente à verdade. Devemos pensar seriamente nisso. Isto é fantástico. Devemos pensar seriamente nisso. Pastor, falando um pouquinho agora acerca da cidade de Antioquia, que era uma cidade, aliás, que ficou famosa justamente porque foi nesse lugar que em primeiro lugar, os crentes da nova igreja foram chamados de cristãos, que é um nome elogioso, se calhar nem sempre. Aliás, eu quando era pequeno, nós não éramos conhecidos como adventistas, éramos os protestantes. E eu na altura não tinha noção, mas hoje tenho um santo orgulho em ser chamado protestante até. Como diz o pastor, cristão, protestante e adventista nessa mesma ordem. Exatamente. Portanto, eu tenho um santo orgulho em ser chamado protestante e, pela graça de Deus, que me chamem protestante até ao fim, que eu fiquei muito contente. Até era um título honroso. Ainda neste sábado passado, um irmão de uma das igrejas à minha responsabilidade me disse que há décadas atrás, quando ele e a família se converteram, os vizinhos os chamavam de seita negra. Eu disse, porquê que eles chamariam seita negra? E ele disse, não sei, será que tinha a ver com o facto de vocês, quando iam para a igreja, levar a Bíblia é um livro de capa negra? Pode ser, não sei, é uma interpretação minha,
Mas, no entanto, os cristãos daquela área, os adventistas daquela área, eram chamados ou conhecidos por seita negra. Portanto, se eras conhecido como protestante, tinhas mais vantagem nisso. Mas, portanto, voltando agora aqui à questão de Antioquia, onde eles foram chamados cristãos, este foi um centro importante para a propagação do Evangelho naquela época. Reuniu-se ali um bom grupo, uma boa igreja, bem instruída pelos apóstolos e os que Jerusalém foi um centro, mas Antioquia veio a revelar-se também outro centro evangelístico. E quase que podemos dizer que Jerusalém foi um centro essencialmente para os judeus, Antioquia foi um centro essencialmente para os não-judeus. Para os pagãos, exatamente. Que aconteceu logo a seguir, nos primeiros anos ou nas primeiras décadas da Igreja Cristã. O que vem confirmar esta ideia de que para efeitos de salvação ou de receber o Evangelho não há exclusividade alguma. Agora, há uma coisa aqui que é preciso destacar, pastor. A mensagem era a mesma em Jerusalém, era a mesma em Antioquia. Certo. O Cristo que pregavam, a morte, a ressurreição, a futura vinda, que era o que eles aguardavam, a mensagem era exatamente a mesma que havia. Portanto, se eles não podiam reclamar exclusividade para efeitos de salvação, podiam reclamar exclusividade quanto à mensagem que tinham. Sim, claro. Isto ainda continua nos dias de hoje, pastor. Claro, a Igreja Adventista, como o pastor disse muito bem há pouco, não reclama exclusividade para efeitos de salvação. Aliás, mas já reclama a exclusividade para a mensagem. Para a mensagem já reclamamos. Para a verdade presente para este tempo. Reclamamos exclusividade. Sim. Nenhuma igreja tem a mensagem que nós temos. E aí eu lamento que alguns adventistas do sétimo dia façam uma confusão entre a exclusividade de salvação e a exclusividade da mensagem. Com certeza. Não somos, volto a dizer, nunca fomos, não somos e espero que nunca seremos exclusivistas quanto à salvação. Mas devemos sê-lo. E com todo o santo orgulho e a santa ousadia devemos ser exclusivistas quanto à mensagem, porque não há nenhuma outra igreja à face deste planeta que tenha a mensagem completa da verdade presente para este tempo como os adventistas do sétimo dia. Pastor, não há. O trimestre passado, que tratou da preparação para o tempo do fim, incluiu muitos conceitos, muito princípio, muita doutrina escatológica que é exclusiva dos adventistas do sétimo dia, que nós pregamos, nomeadamente ligado ao santuário, ligado ao fim dos tempos, os eventos que vai ser. E é um lamento profundo que fazemos quando vemos adventistas nos nossos púlpitos a desvalorizar esses assuntos relacionados com o fim do tempo, que nos são tão próprios, o que torna ainda mais urgente essa proclamação e a pregação dessa mesma mensagem. E quando nós a diminuímos, quando nós lhe retiramos a relevância e chegamos ao ponto de renunciar pregá-la, bom, então quer dizer, quem é o povo de Deus que vai fazer essa pregação que mais ninguém tem? Se nós queremos ser relevantes nos nossos dias, muitas vezes eu ouço falar esta palavra e infelizmente ela é mal emprega, porque o conceito erróneo que se tem, que existe entre muitas pessoas no nosso meio, é que para sermos relevantes nós temos que ser o mais possível iguais aos outros. Eu discordo em absoluto deste conceito. Discordo visceralmente dessa afirmação. Porque se nós quisermos ser verdadeiramente relevantes, nós temos é que enfatizar aquilo que nos distingue dos outros. Não é pondo-nos dizendo, somos iguais. Pronto, é verdade que para criar pontes evangelísticas devemos muitas vezes entabular conversas, diálogos com pessoas, quer a nível individual, quer a nível coletivo. Aí sim, concordo que nós comecemos esse diálogo entre indivíduos, entre pessoas, ou mesmo entre grupos, por exemplo, um grupo de pastores ou teólogos adventistas vai se encontrar com um grupo de líderes de outra denominação. Aí concordo plenamente que nós nesse diálogo comecemos a falar daquilo que nos une. Mas isso é o método para chegar ao fim, apenas isso. Exatamente. Agora, pura e simplesmente pensar que só seremos relevantes quando estamos a falar daquilo que é comum, eu discordo totalmente. Portanto, para nós sermos relevantes hoje, nós temos que enfatizar a mensagem bíblica, mas que mais ninguém prega. E o que é que mais ninguém prega e que é relevante? Bom, as 3 mensagens angélicas, ou melhor dito, o Evangelho eterno pregado no contexto das 3 mensagens angélicas. Isso mais ninguém prega. A Igreja Adventista do sétimo dia é a única igreja que prega sobre isso. E negar essas verdades, bom, é negar a nossa identidade. E eu até lhe vou dizer mais, pastor, noutros termos, que eu estou pronto para defender a frase que vou dizer. Quando nós pregamos aquilo que nos distingue, aquilo que é específico, isso é missão.
Quando nós esquecemos isso e estamos atentos ao que é comum, isso é ecumenismo, não é missão. Sim. Porque o princípio do ecumenismo é esquecer o que nos afasta e nos concentrar no que nos é comum. Exatamente. Se nós pregarmos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, está perfeitamente certo, mas temos dezenas e dezenas de religiões e comunidades que dizem exatamente a mesma coisa. Se nós pregarmos que Deus é amor, qual é o cristão que não prega sobre isto? Então porquê é que as pessoas quererão vir para a nossa igreja por causa disso, se isso já existe em todo o lado? Agora, se nós pregarmos acerca da segunda vinda, acerca do sábado, as verdades do santuário, conforme revelam o plano da salvação. A mensagem da saúde e tantas outras. Exatamente. Então aí seremos relevantes. Aliás, o pastor, há bocado quando eu mencionei Ruth, o pastor disse que uma das mais famosas frases de Ruth era: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. É porque ela tinha um povo e tinha um Deus diferente. Ora, nem mais. Porque se fosse igual, então não vou mudar, fico na mesma e continuamos como estamos. Exatamente. Portanto, mudou por causa disso. Porquê Cornélio chamou lá Pedro? Porque ele queria algo diferente do que aquilo que já tinha. Exatamente. E muitos outros ao longo da história. E porquê é que as pessoas hoje vêm para a Igreja Adventista Sétimo Dia e não continuam na Igreja Católica e na Igreja Protestante? Quando eles entendem, quando eles ouvem falar algo que é diferente daquilo que estão habitualmente ouvem, reparem, aí eles vêm, mas há uma diferença, há um contraste, e aí aceitam. Tem que ser por esta via, não há outra via. Por que razão é que o livro que Ellen White mais recomendou que devia ser espalhado é o Grande Conflito? Porque é o livro que mostra as diferenças, não é o livro que mostra as semelhanças. Exatamente. Aliás, nós não temos uma segunda Bíblia, não temos, nunca teremos, nenhum livro pode ser igualado a este que está aqui. Se porventura tivéssemos, tinha que ser o Grande Conflito, de certeza absoluta. O Desejar Todas as Nações, que é um livro excelente, tem mais em comum do que aquilo que nos distingue das outras religiões. Também tem coisas que nos distinguem, falar sobre o sábado, por exemplo, mas tem mais em comum do que aquilo que nos distingue. O Grande Conflito, quer dizer, faz um fosso, uma separação enorme e irreconciliável para com as outras denominações. Exatamente. E apresenta... Nomeadamente para com o catolicismo romano e o protestantismo apóstata. Apóstata, com toda a certeza. Mas apresenta as razões para a existência da Igreja Adventista. Exatamente. Se nós formos a retirar aquilo que nos separa, então porquê é que existe a Igreja Adventista? Então porquê é que nós somos um povo separado? Não melhor, não exclusivista para termos de salvação, mas exclusivista, diferente e distinto com relação à mensagem que nós temos para pregar. Se nós retirarmos isso, retiramos a razão da existência da Igreja Adventista. Sem dúvida. Eu lembro uma vez, eu fui convidado a fazer uma série de programas na rádio e houve uma vez que eu fiz uma mensagem que era concentrada na segunda mensagem angélica. Sai dela, povo meu. E eu arquitetei muito bem essa mensagem na minha mente e eu baseei-me em textos bíblicos e apresentei essa mensagem. Foi uma mensagem fortíssima. Houve várias reações para essa rádio onde eu fazia os programas e houve uma senhora que ligou para lá e que disse: olha, sabe uma coisa, eu quando ouvi esse pastor dizer isso, eu fiquei furiosíssima. Mas depois ela acrescentou algo mais e disse: bom, mas é que eu depois fui confirmar na minha Bíblia aquilo que ele disse, e não é que ele tinha razão. Ou seja, quem é que a convenceu? Não foi o pastor, porque ela já me tinha ouvido falar e não foi convencida pelas minhas palavras. O que é que a convenceu? Foi quando ela, estimulada por aquilo que eu tinha falado, não é? Ela foi ver o que a palavra de Deus dizia e encontrou lá aquilo que eu tinha dito. E aí, não tenho a menor dúvida, não fui eu que a convenci, porque não a tinha convencido anteriormente. Foi o Espírito Santo que a convenceu. E sabem o que é que essa pessoa diz? Isto, ela telefonou para a rádio e disse isso. Digam, por favor, qual é a igreja adventista mais perto que eu quero começar a frequentar essa igreja. Claro. Porquê é que ela teve essa decisão? Porque viu que nós temos algo diferente. E algo diferente que apresentamos a partir de quê? Não a partir de ideias pessoais, mas a partir da palavra de Deus. Algo que as pessoas ainda não conhecem. Portanto, volto a dizer, isto é um ponto essencial para mim, no meu ministério. Se queremos ser relevantes como Adventistas Sétimo Dia, nós temos que enfatizar aquilo que nos separa dos outros, não aquilo que é comum. Com certeza. Noé destacou-se porque tinha uma pregação diferente daquilo que os outros tinham. Elias, João Batista, até o próprio Jesus destacou-se porque tinha uma pregação diferente daquilo que era a pregação vigente do tempo em que eles estavam. Sem dúvida. Pastor, já falámos a semana passada e terminámos a semana passada
a dizer que Paulo, assim que se converteu, imediatamente começaram as perseguições sobre ele. E esta lição sobre Pedro, que aborda outros assuntos também da igreja inicial, termina da mesma maneira. Quer dizer, sempre que há um grande testemunho, um crescimento, o estabelecimento de igrejas, um aumento entre o povo, aí vem logo imediatamente a perseguição. E é assim que termina. Mas esta perseguição aqui... Perseguição de Herodes. A perseguição de Herodes, isto imediatamente nos remete para uma perseguição de âmbito político. Porque se nós fôssemos a dizer, bom, eram os líderes judaicos que perseguiam, que também aconteceu, nós podemos dizer, era uma perseguição religiosa, mas esta aqui de Herodes já introduz o fator político também. Ou seja, Satanás vai usar todas as ferramentas à sua disposição para tentar cercear e limitar, de preferência destruir, a ação da Igreja. Mas o que acontece, temos o caso de Herodes, talvez o caso mais célebre seja quando ele executou, ou mandou executar Tiago, que foi logo o primeiro a falecer. Depois queria também executar Pedro. Exatamente, isso porquê? Porque viu que aquilo lhe trouxe a simpatia entre aqueles a quem ele queria agradar. E já agora vamos tocar um bocadinho nisto, pastor, porque no fim dos tempos o poder político também para obter a simpatia do protestantismo apóstata, o que é que vai fazer? Uma perseguição aos observadores do sábado. Mais uma vez, como o pastor está... E através de uma lei. Através de uma lei. Como o pastor está farto de dizer, nada de novo debaixo do sol, é só perceber o que aconteceu antes. Agora, ao Satanás fazer isto, o tiro depois, e nas décadas posteriores, o tiro acabou por sair pela culatra. Porque quando pensava que ia destruir pela perseguição, o que acontece é, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires era como semente de novos cristãos que apareciam. Ou seja, nem pela força, primeiro não conseguiu pelas convicções, e agora vai tentar pela força, e mesmo pela força, tanto de argumento religioso como de argumento político, não vai conseguir. A Igreja continua a prosperar por aí fora. Isto deve-nos dar uma grande lição acerca da fidelidade a estes crentes e do que realmente faz prosperar a Igreja. Sem dúvida alguma. O que faz prosperar a Igreja é só uma coisa. Fidelidade, fidelidade, fidelidade a Deus e à sua palavra. Ponto final, parágrafo. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e vemos que o povo muitas vezes estava bem na sua espiritualidade e muitas vezes estava mal. Quando estava bem, prevalecia contra os seus inimigos. Quando estava mal, era conquistado. Os inimigos que prevaleciam. Pois, e eu já ouvi uma série de argumentos, mas eu reparo uma coisa, pastor, Israel era sempre o povo menos numeroso e o menos armado. Sim. Mas também era o menos numeroso e o menos armado quando ganhava. Pois era. Então o que é que fazia a diferença? Fidelidade. Exatamente. Quando eram fiéis ao Senhor, prevaleciam. Quando não eram fiéis ao Senhor, eles caíam. Isto deve-nos fazer pensar acerca das razões, porque nós vivemos aqui na Europa. Há muitos que nos acompanham, que vivem na América do Sul, em África e em outras partes. Mas nós vivemos aqui na Europa e nós gostamos muito de usar como argumento que vivemos numa cultura muito secular, é que as pessoas não têm propensão para a religião. Eu chego à conclusão que o problema é nosso. Nós é que somos seculares. O problema não é o secularismo da sociedade, o problema é o secularismo da Igreja. Porque se nós fôssemos fiéis, então a Igreja prevalecia e prosperava como naquele tempo. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Aliás, essa é uma certeza que eu tenho já há muitos anos. Aliás, eu arrepio-me quando ouço falar desse argumento, que aqui não podemos ter sucesso porque a Europa é muito secularizada. Nós podemos ter sucesso aqui na Europa e eu acredito que nós iremos ter. Só é preciso uma coisa, é que o povo de Deus acorde e ponha-se a pregar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, não é a palavra de Deus misturada com argumentos filosóficos e teológicos estúpidos que não valem nada, é a pura palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, vamos ver conversões aos milhares. Ou seja, a pregação da Bíblia, toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Sola Scriptura e tota Scriptura. Porque foi isso que começou a reforma e é isso que a terminará. Finalmente. Exatamente. Pastor, podemos terminar com uma oração? Com certeza. Depois. Senhor nosso Deus, que habitas o céu, nós te agradecemos pelo estudo sobre Pedro, sobre a Igreja e sobre o trabalho que ele e outros fizeram. E te suplicamos que isto sirva de inspiração para nós hoje, Amém, para termos a mesma mensagem, Senhor, aplicada ao tempo do fim, para termos o mesmo ânimo, a mesma dedicação e para nos dedicarmos de corpo e alma, primeiro à nossa conversão e depois à conversão de muitos outros. Amém. Ó Senhor, se Tu não fazes acepção de pessoas, nós não estamos autorizados a fazer também hoje. E por isso suplicamos, Senhor, que para nós e aqueles que estão a ouvir possam partilhar com cada vez mais pessoas de todas as religiões, de todas as culturas, para que cada vez mais pessoas possam aceitar a pura mensagem do Evangelho e um dia estar de pé quando o Senhor voltar. Amém, Senhor. Que Tu nos inspires a continuar com estes estudos
tão valiosos e tão proveitosos para a tua igreja hoje, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Terminamos por hoje e voltamos na semana para continuar a estudar como é que funcionava a igreja inicial, a primeira igreja cristã, e como é que atuavam esses primeiros grandes missionários que Deus tinha naquele tempo. Até mais.